Oi gente, tudo bem? Todo fim de ano, desde 2009, eu gravo uma devocional e eu posto. Naquela época eu acreditava que as coisas eram como eram e nunca mudariam por motivos subjetivos. 2017 está acabando e eu estou aqui muito diferente, não é, Maurício? De como eu estive. E isso é bom, na verdade. As pessoas falam, Bob, você não tem vergonha? Olha, eu não tenho vergonha não, porque na verdade eu gosto de saber que eu era do jeito que eu era e que eu passei por mudança. Eu acho que isso é positivo no processo, isso me alegra, na verdade. É sempre bom saber que as transições que a gente passa na nossa trajetória são transições que passam a falar sobre quem a gente é e que a gente se tornou. E olhar para o passado e ver que a gente era muito diferente, às vezes é bom. Ao mesmo tempo, algumas coisas me alegram nesse processo, que dizem respeito a coisas que nunca mudaram dentro de mim. Tá todo mundo fazendo retrospectiva, e aí o pessoal fica... E aí, né, vou fazer minha retrospectiva de 2017. E aí, tipo, faço retrospectiva de músicas que me marcaram, de livros que eu li, faço retrospectiva de momentos, de stories do Instagram. Aliás, nem sei como que o pessoal tá conseguindo resgatar os stories antigos pra fazer retrospectiva, enfim. A minha retrospectiva de 2017, ela vai ter a ver com, obviamente, devocional, por motivos de sou muito crente, né, gente? Todo mundo sabe, é isso aí, não estamos escondendo nada de ninguém. E tem um pouco a ver com o meu projeto ministerial, que é uma carta convite que eu tenho, é um projeto de 27 páginas, mas também tem um resumo que é de 4 páginas só. Se você quiser um deles, me procura, eu te mando por e-mail. É um projeto ministerial onde eu conto tudo que eu faço, por que eu falo, né, essas coisas todas. Eu me apresento, enfim. E aí eu vou falar sobre Gênesis capítulo 37, e um dos personagens da Bíblia que mais me marca, talvez possivelmente que mais me marca, é José do Egito. Gênesis 37, versículo 6 diz: ouçam meu sonho, ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Desde os 8 anos de idade eu sou um garoto que sonha, um garoto que ouviu das pessoas que seria um grande sonhador. 2017 foi o ano de ter sonhos acompanhados de desilusões. 2017 foi o ano onde eu não fui pro México. E eu não consegui apresentar o meu trabalho, mesmo tentando fazer tudo que eu sempre fiz, que é a mobilização de recursos, com a mesma rede de pessoas. 2017 foi o ano onde os meus sonhos foram acompanhados de desilusões. O sonho de ser aceito, de voltar, o sonho de estar de novo nos espaços que falavam tanto sobre quem eu era. Foi o ano de descobrir que talvez esses sonhos, eles não vão acontecer. 2017 foi o ano onde eu descobri que a vida pode ser um pouco mais difícil do que a gente imagina. Foi o ano de me reconhecer dentro de um lugar de privilégio, onde talvez eu sempre reconheci no nível do discurso, mas na prática eu continuava agindo como um garoto privilegiado. Foi o ano de me ver branco, foi o ano de me ver classe média, foi o ano de me ver com acesso ao ensino superior, foi o ano de ver várias coisas. 2017 foi o ano onde eu percebi que muitas vezes as nossas dores e angústias, elas nos tornam cegos e surdos para a dor e para a angústia das outras pessoas. E isso não significa que nós somos egoístas ou que nós somos maus, mas significa que o nosso processo tem sim a capacidade de nos tornar cegos e surdos para a dor e sofrimento das outras pessoas. E que isso machuca as outras pessoas. 2017 foi o ano de decepcionar as pessoas, muitas pessoas. Não porque em 2015 eu não tenha decepcionado Deus e o mundo, e 2016 tenha sido um compêndio de decepções, mas porque 2017 foi o ano onde eu assumi o fato de que eu vou sim decepcionar as pessoas, de que isso vai acontecer. Esse jovem sonhador, José do Egito, ele é muito legal. Ele é muito sonhador e muito proativo em falar dos sonhos dele, mas ele é também um pouco arrogante, porque às vezes, no afã de falarmos dos nossos sonhos, a gente fala para as pessoas: estávamos amarrando os feixes do trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. 2017 foi o ano de descobrir que às vezes falar para as pessoas dos nossos sonhos é provocar nas pessoas ciúmes. Não porque o nosso sonho é ilegítimo, mas porque a maneira com que a gente conta pode ser sim uma maneira arrogante. Pode ser sim uma maneira perversa, uma maneira egoísta. Uma maneira que na verdade quer revelar só o nosso ego, a pessoa que sonha. E 2017 foi o ano de assumir que muitas vezes, sendo assim, eu feri as pessoas. 2017 foi o ano também de amar e ser defraudado, de novo.
Mas foi o ano de perceber que lidar com isso é lidar com as relações humanas e que a gente não precisa necessariamente transformar isso numa grande tempestade. Não porque a gente tem que ser forte e não pode fazer frescura e mimimi, mas porque a gente aprende a ter novas estruturas. Foi o ano de me perceber um pouco mais maduro. 2017 foi o ano de saber que eu não ia dar conta das agendas que eu tinha e de perceber que eu continuaria sendo missionário. E que na verdade ser missionário e pastorear as pessoas não vai depender de onde eu tô e se tem alguém me legitimando. Isso só vai acontecer. E foi interessante perceber que 2017 foi o ano onde eu descobri que eu seria missionário mesmo que eu tivesse que procurar um emprego para pagar minhas contas. Um emprego formal, porque o que eu tenho e eu sempre tive foi um emprego e um trabalho que eu levo muito a sério. 2017 foi o ano de ter minha carteira assinada pela primeira vez e de ser demitido. E de perceber que as estruturas elas são mais grandes e mais fortes, maiores e mais fortes do que a gente imagina. Foi o ano de perceber que, na verdade, não necessariamente as pessoas são más e as pessoas são perversas, mas que as pessoas estão tão engedradas em certas estruturas, em certas visões de mundo, que quando a gente combate e bate de frente, a gente está assumindo uma prerrogativa que às vezes pode ser arrogante como os sonhos de José, mas que não significa que não são legítimos. 2017 foi o ano de perceber que, finalmente, o meu tempo, no meu processo de saúde mental e emocional, foi o tempo de olhar no espelho e me reconhecer melhor. É claro que eu tive avanços no processo e eu só tô do jeito que eu tô porque eu tive vários avanços em 2016. Mas foi o ano de poder me olhar no espelho, chegar numa sessão de terapia com o Catito e falar: uau, é verdade, eu melhorei. E descobri que, na verdade, as pessoas têm seus tempos e que o meu tempo foi esse, que talvez foi demorado demais para umas pessoas, mas às vezes foi rápido demais para outras, depende do referencial. 2017 foi o ano de não ter tanta certeza, de descobrir que a relação subjetiva e complexa, ela existe. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. 2017 foi o ano de perceber que as pessoas se incomodam com os nossos sonhos. Talvez elas se incomodem pela forma com que nós contamos os nossos sonhos. E que falar dos sonhos e falar dos sonhos da maneira com que a gente fala é assumir a prerrogativa de saber que a gente vai ser mal falado, que as pessoas vão conspirar contra a gente. Mas de que isso não precisa ser um caso para me achar um esquizofrênico louco que tem mania de perseguição. Mas só aceitar que essa é a realidade. A gente está num mundo onde tem sim inveja, onde tem sim ciúmes, e isso incomoda. 2017 foi o ano de descobrir que o fato de ter sonhos não me torna melhor do que ninguém. Não me torna um cara sensacional e que, nossa, todos têm inveja porque o meu feixe vai ser maior. Eu descobri que calabouço e que ser vendido como escravo e que ser apagado da história vai fazer parte sim, justamente para que eu aprenda que eu não tenho que me sentir numa prerrogativa maior porque eu tenho sonhos. Até porque, na verdade, a gente se vê na história como José do Egito, mas muitas vezes eu fui o irmão que jogou no calabouço e que vendeu. Muitas vezes eu fui o pai que mandou o filho e depois acreditou na história do manto sujo de sangue. Muitas vezes eu fui o Potifar, que, porque ouviu uma história mal contada, resolveu acreditar e que jogou no calabouço quem era de confiança. Muitas vezes eu fui a esposa do Potifar, que só porque recebi um não, ou porque não percebi que as coisas não aconteceriam do meu jeito, fiz um escândalo e mudei cenários para prejudicar pessoas. 2017 foi o ano de perceber que a Bíblia é esse livro que me desafia, porque ela fala sobre as coisas que dizem respeito a mim e que nem sempre eu sou mocinho. 2017 foi o ano de ver que nessa história posso sim ser o José do Egito, mas isso não me diminui e isso não limita a possibilidade de que muitas vezes eu ocupe outras posições. 2017 foi o ano de lembrar que às vezes a gente vai estar no calabouço, mas aqueles sonhos nunca vão sair da gente. 2017 foi o ano de perceber que às vezes a gente vai encarar demandas que são fortes demais e por causa disso a gente vai ser sim vendido como escravo e vai ser sim traído e jogado no calabouço, mas que isso não pode fazer a gente impedir de sonhar. – 2017 foi o ano de rasgar as vestes dos meus filhos que morreram. 2017 foi o ano de me sentir culpado e de me afundar dentro de sentimentos que me oprimiam. 2017 foi o ano de viver a vida grande e de voltar para casa de uma forma tão forte, tão emblemática, que essa volta para o lar e essa volta para a vivência da família me leva para um passo, que é passar a morar sozinho.
2017 foi o ano de mudar de casa em menos de um mês e de sair de um lado da periferia de Curitiba para outro lado da periferia de Curitiba. 2017 foi o ano de mudar toda a minha vida em função de uma profissão que não deu certo. 2017 foi o ano de me endividar e me endividar com coisas sérias, não só com o lanche da cantina. 2017 foi o ano de comprometer a minha imagem em função de verdades e de convicções. 2017 foi o ano de trazer a memória o que trazia esperança e de descobrir que trazer a memória o que traz esperança é lembrar dos sonhos, mesmo quando eu me sinto no calabouço. 2017 foi esse ano cheio de coisas. Foram muitos livros lidos. 2017 foi o ano onde eu pude falar da minha pesquisa para pessoas que ouviram e que entenderam o meu recado, para pessoas que me reconheceram e me legitimaram. 2017 foi o ano de falar da minha trajetória. 2017 foi um ano muito intenso. 2017 foi o ano de descobrir um grande amor e de sair um pouco dessas histórias de contos de fadas, do amor pra vida toda, mas descobrir que relacionamento, na verdade, tem a ver com a disposição das duas partes de continuarem juntos e de viverem as adversidades. Descobrir que não existe pessoa certa no momento errado, ou pessoa errada no momento certo, ou pessoa... Existem pessoas, narrativas, trajetórias. Descobrir que porque deu certo com a outra pessoa não necessariamente vai dar certo comigo e que eu posso respeitar isso. E que porque deu errado com aquele lá não necessariamente vai dar errado comigo. 2017 foi o ano de aprender que eu não sou herói. A vida me ensinou a ter sonhos acompanhados de desilusões. Entre os pés no chão e a cabeça nas nuvens, exercito a minha flexibilidade para permanecer autêntico, autônomo e vivo sobre mim e os meus processos. 2017 foi ano de poesia. Poesia de dor, mas poesia de alegria. 2017 foi ano de confronto. 2017 foi ano de saúde. De perceber que o cuidado com a saúde mental passa sim pelo cuidado da saúde física. E que aquelas besteiras que o pessoal diz sobre atividade física ajuda, boa alimentação, na verdade não são besteiras, são informações muito relevantes. 2017 foi ano de contar para as pessoas o que estava nas entrelinhas dos meus textos e o que eram as coisas não ditas. E pagar o preço de assumir essa verdade. 2017 foi um ano onde eu disse para as pessoas que eu não recuaria e que eu não voltaria atrás na minha luta de buscar um reino que acolha, na minha luta de buscar uma igreja que ouça, na minha luta de buscar um Cristo que aceita. 2017 foi ano de não mentir mais para as pessoas e de saber que contar a verdade vai ter o preço, e muitas vezes o preço é a ruptura de pessoas que você ama porque você escondeu. 2017 foi o ano de me entender como adulto, entender que a gente não pode ficar cobrando atenção o tempo todo, porque as pessoas têm suas demandas, suas agendas. 2017 foi o ano de entender que muitas vezes a gente precisa queimar os pontos com o passado, não porque a gente precisa negar e fingir que não aconteceu, mas é porque aceitar que as histórias não vão voltar fazem parte do processo de se abrir para novas experiências. E 2017 foi o ano de me reencontrar como artista e de lembrar que todas as pessoas que falavam lá no meu ensino médio para eu nunca sair das artes eram pessoas que não estavam preocupadas só com a minha vida profissional, mas estavam preocupadas com a realização existencial e com o brilho nos olhos que elas viam quando eu estava no palco, quando eu estava produzindo alguma coisa. 2017 foi o ano de me assumir como artista, como cristão, como homossexual, como filho, como irmão, como gestor de inovação e criatividade. 2017 foi o ano de aprender a dar valor às coisas, mesmo ao dinheiro. Foi o ano de aprender a reconhecer que eu sou falho e que eu não faço boa gestão e que eu às vezes tenho dificuldade de exercer boas prioridades na minha vida particular, mas ao mesmo tempo de que eu posso produzir coisas muito positivas. 2017 foi o ano de me perceber inovador e criativo. 2017, que eu conheço pra caramba e considero pacas. Obrigado. Isso foi talvez uma devocional, mas talvez um pouco hibridado com poesia. Quem me conhece sabe que quando eu prego sermão, eu gosto de ler o texto todo, fazer os aportes, mas é que tô aprendendo a entender que às vezes as convenções, elas
são meras formalidades. Esse vídeo não é necessariamente uma reflexão teológica, é só uma retrospectiva do meu 2017. A gente pode pensar teologia em cima do que eu disse e elaborar, mas deixa isso para as nossas conversas de bar, aonde eu vou tomar suco, ok? Gente, esse vídeo ele não vai ser editado, esse vídeo ele não vai ser nada, talvez só uma musiquinha de fundo, porque eu sou assim. E eu espero que vocês gostem dele. Ele é um vídeo longo, mas ele é um pouquinho de mim, tá bom? Um beijo e é isso. Até. Tchau, tchau.